A apuração nos Estados Unidos será retomada nesta manhã, ainda com incertezas em relação ao vencedor, Joe Biden ou Donald Trump. E sobre as possibilidades nessa reta final, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o professor e coordenador do programa de pós-graduação da Escola de Relações Internacionais da FGV, Oliver Stunkel. Tudo bem, professor? Como vai? Bem-vindo aqui à Jovem Pan mais uma vez. Obrigado, bom dia. Professor, primeiro, nós já conversamos muito sobre a eleição americana aqui, todas as expectativas. Primeiro, eu pergunto para o senhor em relação ao ineditismo dessa eleição, com muita gente votando antecipadamente pelos Correios, de que forma que isso interfere também no resultado da eleição? Bom, temos de fato uma situação bastante inédita, né? Justamente por causa de novas regras que facilitam a submissão dos votos antecipados, que nem sempre era assim nos estados. Ao mesmo tempo, agora, essa nova situação revela as vulnerabilidades e os anacronismos do sistema eleitoral americano, que tem regras diferentes em cada estado. Obviamente, seria muito mais fácil se a gente tivesse um sistema centralizado, porque o que pode acontecer de fato agora é que haverá contestações individuais em cada estado, né? Isso pode chegar até a Suprema Corte ao longo das próximas semanas, e pode, de fato, haver uma situação muito pior daquela que nós tivemos na Flórida no ano 2000, quando houve uma contestação sobre um estado, né, que no caso foi a Flórida, mas agora podemos ter isso sobre mais estados ainda, e o pior, obviamente, ninguém sabe quanto tempo exatamente a apuração ainda vai demorar, porque muitos estados tiveram que montar estruturas novas para processar todos esses votos. Então, é uma situação bastante imprevisível, que obviamente acaba sendo complicada ainda mais pela profunda polarização na sociedade americana. Então, mesmo independentemente de quem vai ganhar, terá que aí enfrentar uma parcela da população que terá dúvidas em relação à legitimidade do próximo presidente. Professor, o que é mais importante nessa reta final? Quais os eleitores podem ser decisivos? Os estados, muito se fala que o cinturão da ferrugem, que decidiu a eleição de 2016, pode de novo ser um ponto de decisão na eleição agora. O que esperar a partir de agora, professor? Bom, temos aí uma série de estados decisivos, né, que ainda estão passando pelo processo de contagem. Em vários deles, o presidente Trump está na frente. Porém, tudo indica que os votos que ainda não foram contados são votos que tinham sido submetidos ao longo das próximas semanas. Destes votos, acredita-se que a maioria das pessoas votou para o candidato democrata Joe Biden. Então, a grande pergunta agora vai ser se o que nos Estados Unidos é chamado de blue shift, né? Ou seja, de um deslocamento para os democratas agora, ao longo dos próximos dias, será o suficiente para dar a vitória ao Joe Biden. Neste momento, eu diria que realmente a situação é 50-50, porque a gente não tem informações específicas sobre esses votos que ainda precisam ser contados, mas sim, os estados cruciais agora são Michigan, Wisconsin, Georgia ainda, Nevada, Arizona e, acima de tudo, a Pensilvânia, que é um estado bastante decisivo. Muitos votos ainda não foram contados, mas, de novo, além do processo de contagem, precisamos também planejar com um processo de judicialização. O presidente Trump já falou sobre a Suprema Corte, não ficou exatamente claro como ele pensa em envolver a Suprema Corte, mas sabe-se que, por ter uma maioria de 6-3 de juízes mais conservadores, ele se sente bastante confiável de que, se de fato chegar na Suprema Corte, que ele pode obter uma vitória lá. Professor Oliver Stunkel, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, professor. Muitos republicanos falam aqui do risco de fraude, né? Os votos que ainda restam para contagem são por correio, tem paralisações que alguns reclamaram que são indevidas na contagem, tem alguns dizendo que estão ocorrendo caças a votos, né? O que o senhor acha dessa denúncia, se procede ou não, se faria algum sentido ou não suspeitar de fraude? Bom, eu acho que cada caso precisa, obviamente, ser analisado. Historicamente falando, temos alguns casos pontuais de tentativa de fraude nos Estados Unidos, mas, em geral, não chegou em um nível, assim, de, vamos dizer, de uma fraude mais maciça que a gente
conhece de outros países, né, ao redor do mundo, né? Fraude eleitoral é um problema bastante recorrente, mas nos Estados Unidos, historicamente falando, houve pouquíssimos casos nesse sentido, né? Sempre algumas questões pontuais. Então, eu acho que isso fará parte desse processo, né, de acompanhar agora essa contagem. De novo, a dificuldade certamente é que os Estados Unidos está passando por esse processo pela primeira vez e tem um sistema muito menos sofisticado do que outros países desenvolvidos, né? O voto pelo correio é corriqueiro há muitos anos em países como a Alemanha ou vários países europeus. Nestes casos, há pouquíssimos casos de fraude. Então, acima de tudo, a dificuldade se dá aqui pelo fato disso acontecer pela primeira vez. E aí, ao longo dos próximos dias, certamente não teremos um resultado nas próximas horas, nem acho que vai sair algo hoje. E, de novo, com a probabilidade de contestação, me parece que o mais provável é que pelo menos um estado chegará na Suprema Corte. Professor, agora a pergunta de Leandro Narlock. Oi, professor, bom dia. Professor, como que você avalia a postura do presidente Bolsonaro em relação a essa eleição? Muita gente o critica que ele tomou partido, né, abertamente em relação apoiando o Trump. Tá certo isso, na sua opinião? É o que se deve fazer mesmo? Teria como escapar de uma postura diferente? Bom, eu acho que os Estados Unidos não têm nenhum interesse em buscar uma ruptura com o Brasil, então eu não me preocupo muito com a reação, vamos dizer, de um possível presidente Biden que vai, vamos dizer, ter uma mágoa aí porque o presidente Bolsonaro articulou sua preferência durante a campanha. O que sim é relevante é de que maneira o presidente brasileiro reagiria se tiver críticas em relação à questão ambiental, que certamente viriam no caso de uma vitória de Joe Biden, mas também há um elemento que é muito importante, que pode unificar aí os dois países, mesmo apesar da divergência ideológica. É fundamental para Joe Biden continuar a estratégia de Trump de conter a influência chinesa na América Latina e nesse projeto o Brasil é uma peça-chave. Mas, para responder sua pergunta, vamos dizer, articular uma preferência sobre um processo eleitoral em outro país sempre traz muitos riscos. Pode ser bom para mobilizar a própria base, né? Isso tem funcionado relativamente bem no caso da Argentina, mas o custo disso também é evidente, né? Os dois presidentes não se falam e eu converso bastante com investidores que estão pensando em fazer investimentos no Mercosul e que, obviamente, se preocupam com essa situação da gente ter os dois presidentes dos maiores países da América do Sul que não se conversam, né? Ou seja, tem um custo econômico, sem dúvida, mas também tem aí vamos dizer, um benefício eleitoral para o presidente que utiliza muito mais do que presidentes no passado a política externa para sinalizar e para mobilizar a sua própria base, que também faz sentido porque como o presidente está se aproximando mais ao centrão e se afastando mais da estratégia da nova política, a política externa será muito importante para ele. Então, a minha expectativa é que a gente vai continuar tendo aí uma política externa com uma retórica um pouco mais radical, justamente para compensar pelo fato de uma normalização da política interna do governo brasileiro. E, professor, como descrever o clima, os diferentes posicionamentos de uma população dividida tão pela metade assim? O senhor falava há pouco em uma sensação de 50% de chances para cada um dos candidatos que representam oposições neste momento? Olha, eu acho que os Estados Unidos está passando por um processo de muita polarização, um sistema bastante frágil, e a gente vê um pouco o que a gente chama de democracia não de cidadãos, mas democracia de torcedores, né? Em que cada lado torce para o próprio time, e mesmo se o jogador do próprio time cometer alguma infração, a gente não se importa, né? Porque a gente quer ver nosso time ganhando. Isso pode fazer sentido a curto prazo, mas ao longo prazo, uma coisa fica muito evidente. No confronto de longo prazo com a China, a divisão interna dos Estados Unidos enfraquece o país
porque cada vez mais, grande parte da energia do presidente, seja quem for, precisa ser dedicado a lidar com divisões internas, né? Quando a gente compara o debate interno dos Estados Unidos durante a Guerra Fria com aquilo que temos hoje, fica evidente que o país, os Estados Unidos, hoje está muito menos preparado para enfrentar uma ameaça geopolítica do que 30, 40 anos atrás. Porque mesmo apesar de todas as divergências naquela época, os republicanos e democratas tinham uma convergência geral sobre qual era o propósito do país, né? Qual vamos dizer, a alma da nação, qual é a estratégia em termos mais amplos. Isso hoje está faltando, então me preocupa bastante porque essa divisão enfraquece o país e vai fazer com que o próximo presidente dos Estados Unidos terá que dedicar muita energia para pacificar o país e, consequentemente, viaja menos e tem menos capacidade para se projetar. E, em muitos casos, ao longo da história, os Estados Unidos teve um papel fundamental, né, para várias questões políticas. Então, esse efeito vai se sentir e me parece que, independentemente de quem vai ganhar, é uma boa notícia tanto para a Rússia como para a China, que terão mais espaço para articular suas próprias visões em função dessa crise interna nos Estados Unidos. Professor, minha pergunta é exatamente sobre isso. Qual a sua análise para as diferentes posturas, no caso de Biden ser o presidente ou Trump continuar o presidente, em relação a essas ameaças geopolíticas que vêm da China e da Rússia? Bom, por incrível que pareça, eu acho que essa é uma das poucas questões onde, de fato, não há tanta divergência, né? A gente, às vezes, acha que foi o Trump que iniciou uma guinada radical da política externa americana em relação à China. Mas, na verdade, essa mudança já acontecia, não de maneira tão visível, durante a segunda parte do governo Obama, quando aqueles que defendiam uma maior aproximação com a China ficaram cada vez mais frustrados, né? Porque ficava evidente de que a maior integração econômica estava acontecendo, mas a China não cumpria as expectativas americanas, por assim dizer, de, vamos dizer, se integrar num sistema internacional liderado pelos Estados Unidos, que em retrospectiva até pode ser meio óbvio, né? Que talvez essas expectativas eram um pouco otimistas demais, talvez. Então, Trump, além de, obviamente, impulsionar, vamos dizer, acelerar esse confronto, ele também representou, de certa maneira, essa guinada que já estava acontecendo. E hoje, eu falando com estrategistas de política externa do Biden, eu praticamente não ouço críticas em relação à postura do presidente em relação à China. Então, a minha expectativa é que um presidente Biden, a princípio, manteria a estratégia em geral em relação à China, mas eu acho que ele teria uma capacidade um pouco maior de trazer a Europa para o lado dos Estados Unidos, né? Porque não é segredo de que na Europa a reputação do presidente Trump é negativa, né? Há bastante preocupação em relação aos questionamentos de Trump em relação à OTAN. Então, acho que isso sim vai ser uma diferença que um país como a França ou a Alemanha estaria um pouco mais disposto a se alinhar com os Estados Unidos contra a China se tiver certeza em relação a questões como o compromisso incondicional dos Estados Unidos em relação à OTAN. E, por última questão, eu acho que o presidente Biden tem uma postura muito crítica em relação ao presidente russo, né? Chama ele de bandido do serviço secreto russo, ele diz que a Rússia é uma ameaça muito grande. Então, acho que a gente não veria mais esses afagos que se tornaram bastante comuns entre Trump e Putin, que tem gerado até uma certa resistência dentro do establishment do Partido Republicano. Professor Oliver Stuhnke, rapidamente só para fechar a nossa conversa, em relação ao Brasil, muito se falou nas últimas semanas, até nos últimos meses, em relação à questão ambiental, que se Joe Biden ganhar, o Brasil pode ter problemas com a soberania da Amazônia. O senhor acredita nisso ou não? Olha, há dois grupos no governo Biden em relação a essa questão. Um são os diplomatas, né? As pessoas que vão cuidar da política externa de um possível governo Biden. Essas pessoas sabem da importância do Brasil, não querem uma ruptura, porque vão manter a pressão em relação ao Brasil de, por exemplo, excluir a Huawei do processo de construção da rede 5G.
né? Então essas pessoas querem, inclusive, ter uma conversa para que o Brasil possa ajudar a resolver pequenos problemas de segunda ordem, né? Nos quais os Estados Unidos não quer se envolver, né? Vamos supor que tem uma instabilidade política na Bolívia, no Paraguai, etc. Aí é bom ter um Brasil aliado, vamos dizer, para que possa cuidar dessas questões. Só que tem um problema. A pressão pública sobre Biden em relação ao tema ambiental é bastante grande. Então, o que precisa acontecer para essa relação bilateral funcionar é que o Bolsonaro precisa ficar longe do debate público americano, porque a partir do momento em que ele, por exemplo, ataca, vamos supor que a secretária de meio ambiente do governo Biden, e a gente de fato viu isso acontecendo durante o debate, o Biden mencionou a Amazônia, Bolsonaro respondeu, isso virou notícia nos Estados Unidos. E aí pode acontecer que, se houver uma rejeição mais ampla da população americana, vamos dizer, dos apoiadores de Biden em relação ao Brasil, é possível que Biden tenha que adotar uma postura mais dura em relação ao Bolsonaro contra a vontade dos diplomatas, dos seus assessores diplomáticos, que querem preservar a relação. Então, eu diria que muito depende do Brasil, uma postura, vamos dizer, moderada na comunicação, a criação de canais de diálogo entre Bolsonaro e um possível governo Biden seriam fundamentais para evitar que essa questão se torne uma briga pública, como aconteceu no confronto entre o presidente francês e Bolsonaro no ano passado, que não serve para ninguém, que é ótimo para mobilizar a base, mas que assusta os investidores. Professor Oliver Stunkel, da Fundação Getúlio Vargas, de Relações Internacionais. Mais uma vez, professor, obrigado por estar aqui conosco e grande abraço, até a próxima. Obrigado.